Testando o som. E aí galera, firmeza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Meu nome é Gleber Cardoso, bem-vindos ao canal Reino Distante. E hoje nós vamos continuar o nosso capítulo 3 da série Quem é Israel na Bíblia? Fique ligado, vão comigo e roda a vinheta. Bom, como vocês sabem, a gente está vendo desde o começo, desde lá de Gênesis, quando Deus chama Abraão, a gente está vendo quem é Israel na Bíblia, a gente está vendo quem que é essa nação, por que é um povo escolhido, e a gente vai passar por toda essa história até chegar aos dias de hoje. A gente está vendo quem que são os hebreus, quem que são os judeus, quem são os israelitas, quem são os israelenses, a gente vai entender tudo de acordo com a palavra de Deus e você vai ficar antenado, ligado sobre esse tema de Israel e a Bíblia Sagrada, Israel como o povo escolhido de Deus e o que eles representam hoje na Bíblia, o que esse povo tem a ver com a palavra de Deus ainda hoje. E no capítulo 1 e 2 dessa série a gente está vendo desde lá do começo quando Deus chamou Abraão para fazer dele um povo escolhido, uma nação eleita, uma nação sacerdote. E aí Abraão vai em direção a uma terra prometida, que é Canaã. Posteriormente nós temos Jacó como descendente de Abraão e Deus muda o nome de Jacó para Israel. E a partir daí surgem os israelitas. E a gente viu também que os israelitas agora saíram da escravidão do Egito através de Moisés. E aí agora quando o povo volta para a terra prometida, que Deus havia prometido para Abraão lá atrás, chega lá, tem um monte de gente nessa terra. E aí Deus manda a galera de Israel tirar todo o povo de lá, matar todo mundo, tirar todo mundo de lá, porque essa terra é do povo de Israel. Mas a galera começa a vacilar em não tirar o povo ímpio daquela terra prometida, da terra que Deus tinha preparado e separado para o povo de Israel. E aí o que acontece? O povo de Israel começa a ser escravizado com o tempo pelo povo que ficou lá. E aí nós vimos no capítulo 2 Deus levantando vários juízes como Gideão, Otoniel, Sansão, para tirar toda aquela galera de lá e para fazer o povo de Israel deixar de ser escravo. Nós vimos que pela desobediência a Deus, pela desobediência aos princípios de Deus, a galera de Israel voltava a ser escravo novamente. Deus tirava da escravidão e lá em Juízes fala que a galera obedecia quando Deus levantava um juiz, mas quando esse juiz morria, a galera desobedecia ainda mais do que os seus pais, adorando outros deuses, outros ídolos, se corrompendo com a galera que não tinha nada a ver com Deus. E agora a gente chega em um ponto onde os israelitas não querem mais juízes, eles querem um rei para liderar eles. Só que Deus se intitulava o rei de Israel, o dono de Israel, mas eles falam, não, as outras nações têm rei, então nós também queremos ter um rei. E aí a gente entra agora no capítulo 3 dessa série, quando Deus levanta Saul para ser o rei de Israel. Só que aí, cara, Saul começa a ficar mitidão, tá ligado? Começa a ficar grandão, começa até a desobedecer a Deus, desobedecer as palavras de Deus, porque ele acha que o que ele pensa agora como rei é muito melhor do que o que Deus tem para oferecer. E aí lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26, Deus rejeita Saul como rei de Israel. Versículo 26, Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Aqui é Samuel, o profeta Samuel, falando com o rei Saul. Você rejeitou a palavra de Deus, cara? Então eu não tô mais com você porque Deus não tá mais com você. Deus te rejeitou como rei de Israel. Então falou, abraço, até mais, se vira sozinho. E posteriormente a isso, Deus manda o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé para pegar um dos filhos dele e levantar como rei. E aí o profeta Samuel chega lá e vê os filhos mais fortes de Jessé, mas Deus fala que não é nenhum deles e ainda fala assim, cara, tem mais algum filho que você tem aí para me apresentar, para eu ungir como rei? E aí Jessé fala, pô, tem o meu filho Davi, mas o moleque é franzininho, tá lá cuidando de ovelhas. E o profeta Samuel fala, pois mande buscar e traga ele para cá. E quando Davi chega, Deus fala, é esse, e essa é uma palavra maravilhosa para você. Por mais que muita gente não dê valor para você, por mais que muita gente olhe apenas para suas habilidades, sua fisionomia, cara, Deus pode fazer um projeto muito grande através da sua vida, assim como ele fez com Davi. Davi era um cara desprezado até mesmo pelo pai dele. O pai dele, na hora de apresentar os filhos para ser ungido como rei, o pai dele pegou e falou, ó, toma aqui os mais fortes. Mas Davi é um fraquinho, tá lá cuidando das ovelhas, até mandei ele sair daqui para não atrapalhar a reunião. Então ele era desprezado até pelo pai dele. Então, mano, se isso acontece com você, não é o fim, cara. Deus te escolheu e Deus te chama hoje porque ele tem um projeto imenso através da sua vida e para fazer através de você. Então é isso, não pare, prossiga, continue, não pare de lutar, cara. Deus não tá buscando pessoas perfeitinhas, engomadinhas, não. Deus tá procurando você. Cara, Deus tá de braços abertos esperando você. E para
resumir a história porque o assunto é muito grande, Davi vira o rei de Israel, é perseguido várias vezes, mas Deus o livra várias vezes. Leia o livro de Salmos, leia o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, que vai contar toda essa história e trajetória de Davi. Então depois de Davi vem Salomão, filho de Davi, como rei de Israel. Só que aí, para variar, né, quando Salomão assume o reinado, ele começa a vacilar muito com Deus. Ele foi muito bem no começo, mas depois ele começa a cair em idolatria, ele começa a cair em desordem e levar o povo de Israel para a idolatria, para longe dos caminhos do Senhor. Ele começava a pegar mulher de outro canto, de outra tribo, de outra nação, e essas mulheres faziam adoração a outros deuses. E aí isso começou a ficar tão normal que ele até construiu templo para esses deuses. Ele até fazia sacrifício junto com essas mulheres para outros deuses. E Deus começa a ficar irado com Salomão. A gente vai ler aqui lá em 1 Reis 11, versículos de 9 a 13, o tanto que Deus ficou irado com Salomão. Diz assim: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, mano, Salomão pecou muito contra Deus e Deus ficou irado com eles. Deus deu tudo para Salomão, Deus deu sabedoria, Deus deu reino, Deus deu prosperidade, mas Salomão começou a cair em idolatria e começou a levar Israel junto com ele. Havia uma cobrança da parte de Deus muito grande sobre o povo de Israel, mas ainda mais sobre o líder, sobre o rei de Israel, que deveria conduzir o povo para o lugar santo, que deveria conduzir o povo à adoração a Deus. Mas Salomão não quis saber de nada disso. Ele começou bem, mas terminou muito mal. Começou a pegar a mulherada toda, começou a fazer um monte de coisa errada, começou a construir templos para outros deuses, nada a ver, e Deus ficou muito irado com isso. Mano, o cara tinha mais de 700 mulheres, velho. Imagina os 30 de TPM. Você tá doido? Fé louco, tio. E isso tudo aqui que a gente leu, que Deus ia tirar o reino de Salomão, mas não ia tirar todo o reino, ia deixar uma tribo com ele por amor a Davi e por amor a Jerusalém. Isso é muito importante na história porque vai começar aqui a divisão do reino de Israel. Essa parte da história aqui é crucial, é muito importante para você, cristão, entender por que existiu em um certo momento o reino do norte e o reino do sul de Israel, onde Deus vai deixar de um lado 10 tribos e do outro lado 2 tribos, e essas 2 tribos vão se fundir e virar uma só. E daí, vou dar um spoiler agora pro próximo capítulo, daqui vai nascer os judeus, daqui vai nascer a descendência de Jesus, o leão da tribo de Judá. Pegou aí? Então é isso, pessoal, o capítulo de hoje fica por aqui, mas continue acompanhando essa série sobre quem é Israel na Bíblia. E no próximo capítulo a gente vai ver mais sobre essa divisão do reino de Israel e continuar prosseguindo na história de Israel aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E você vai entender tudinho quem que é Israel na Bíblia, o que significa Israel na Bíblia, o que Israel representa para Deus, e se ela é mais importante do que as outras nações, se é especial, se todo mundo de lá vai para o céu, se todo mundo de lá é mais abençoado do que os outros. Pô, será que um judeu é mais abençoado do que um brasileiro? Será que o povo de Israel já tem vaga garantida no céu? A gente vai ver tudo isso, desmistificar um monte de coisa, porque a gente vai andar de acordo com a palavra de Deus. Tudo isso que a gente tá vendo de acordo com a palavra de Deus. Então não perca, tá muito massa. Te espero no próximo vídeo. Se você gosta desse conteúdo, compartilha com seus amigos, dá o like aí, curte, compartilha. Segue a gente nas redes sociais também, é muito importante. Dê o seu feedback aí nos comentários. Tamo junto, é nóis. Valeu!